Nós precisamos começar a se movimentar mais. Mas nós só se movimentamos quando nós paramos e começamos a olhar. A correria do dia a dia nos impede de fazer isso. Eu sei que cada um de vocês, nós temos um coração de Deus. Se a gente pudesse estar lá ajudando, tirando, procurando aquele povo que está enterrado no barro, nós estaríamos. Mas talvez a gente não parou para prestar atenção na mensagem que Deus está nos mostrando a respeito disso. Talvez a gente poderia falar para algum jovem, não vai, faz diferente. E nós, como igreja, como filhos, como crentes, também não estamos falando. Essa semana minha esposa me falou a respeito de algo que aconteceu na Colômbia. Foi muito trágico. Não sei se algum de vocês viram uma mãe com um garoto de 10 anos. Ela abraçou ele, chegou em cima de uma ponte e começou a falar, eu vou me matar, eu vou pular daqui. E ali mobilizou polícia, bombeiro, assistente social, muita gente, tentando impedir ela. O que está acontecendo? Calma, vamos conversar. E aquela moça, não, eu vou me matar, eu vou me matar. Ela passou o dia. Agora você quer ouvir algo mais triste, que a criança falava, não mãe, não me mata, não se mata mãe. Onde está o nosso papel como igreja, como filhos do Senhor? Nós precisamos fazer com que o Evangelho de Cristo alcance essas pessoas. Simplesmente ela se matou. Infelizmente, ela se jogou, abraçado seu filho, 100 metros de altura. Estão com dificuldade de achar os pedaços. Porque ela tinha sido despejada, ela perdeu a casa dela. Um problema financeiro levou ela a essa condição. Então nós precisamos, a cada dia, mais querer sim viver essa vida com Jesus, que é maravilhosa. Mas sim, proclamar Ele em todos os lugares que nós estivermos. Você acaba com a minha ministração. Na empresa, onde você estiver, na escola, aonde você estiver, no ponto de ônibus. Talvez lá tenha uma pessoa pensando, hoje eu vou sair e não vou voltar para minha casa. Hoje eu vou dar cabo da minha vida. E nós, cara, que temos tudo. Nós temos tudo. Tudo. Tudo que eu digo, um dia eu pensei que tudo era meu emprego. Eu pensava que era minha casa. Era tudo. Tudo na minha vida é Jesus, cara. Tudo na sua vida é Jesus. E nós temos isso, e nós podemos dar um pouco desse tudo para esses nossos irmãos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos reconhecer onde Ele está. Saber quem Ele é. Aonde está Jesus aqui? Ele já se manifestou através do louvor, através da palavra, em todos os sentidos. Ele está do teu lado te cutucando, ei, olha para mim. Eu quero resgatar teu casamento. Eu quero pôr ordem na tua casa. Eu quero fazer com que as coisas cessem, se acalmem. Mas nós precisamos reconhecer, senão nós vamos passar a nossa vida inteira procurando. E Ele do nosso lado e a gente não enxerga. Amém? Para reconhecermos o que está acontecendo ao nosso lado e o que nós devemos fazer, nós precisamos estar com Jesus. Saber aonde Jesus está, centralizado, Ele tem que estar centralizado em nosso coração, em nossa vida, ser o foco, a direção. Não podemos ter dúvida de onde está Jesus. Mas para isso nós temos alguns sentidos, que é básico para tudo. Olha o tamanho da minha, é grandona, orelhão. Nós precisamos estar ouvindo. Nós precisamos estar ouvindo o que Jesus está falando. Jesus falou comigo hoje através de uma criança. Calma, cara, calma. Está tudo no controle. Quando que eu ia parar para dar um ouvido para uma criança? Dá tapinha na bunda, vai lá brincar com o papai. Nós precisamos parar para ouvir. Você tem ouvido Jesus falar? Ou não, o pecado, ou a culpa fala, não, Jesus não está falando comigo. Ele não fala comigo.
Ele falou com a mulher adúltera, pega ali no flagrante. Ele falou com ela naquele momento. Então nós precisamos escutar a Jesus. Outro sentido, é enxergar, cara. É enxergar onde Ele está, o que Ele está querendo conosco, para onde Ele está querendo nos direcionar. Até quando nós vamos ficar de olho fechado? Aqueles malucos que eu sempre falo, os dois a caminho de Emaús, está de olho fechado. Os caras estavam de mão dada um dia atrás com Jesus. Mas eles estavam como cegos. E quantos de nós eu tenho até medo de falar errado, o professor de português pega do meu pé. A gente vem para a igreja, domingo, fecha o mês, fecha o ano, e a gente não enxerga, não escuta o que Ele está falando. Mas tá bom, nós somos crentes, nós somos filhos do Senhor. Chega aqui, a gente recebe uma palavra, a gente recebe um abraço, que talvez na semana toda você não recebeu. Você recebe um aperto, né? Um beijo, que talvez a semana toda você não recebeu. Foi cara feia para você, foi mal palavras, te ofendendo, te acusando. E aqui é um lugar legal, bom, o povo é tudo amável. Mas você não veio buscar somente isso, um abraço, um aperto de mão. Você veio buscar algo, um alimento, que vai fazer com que você saia daqui cada vez mais forte, direcionado ao teu foco, ouvindo e escutando. E o mais importante é isso que eu estou falando, é falando. O que adianta nós escutarmos, enxergarmos Jesus e não mostrarmos e não proclamarmos aonde Ele está? Falarmos para as pessoas que esse Jesus que carregou aquela cruz foi por mim, foi por você. Ele vai te tirar dessa situação. Ei, precisamos acordar. Ele nos deu esses sentidos, nós já temos. Você não precisa pedir para Ele. Você já tem. É só usar. Reconheça onde Ele está. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Mateus 16. O grande problema é que nossos sentidos funcionam no automático. Não precisa levantar a tua mão, mas quantas vezes alguém falou com você e você, tá bom. A pessoa sai e você fala, o que ela falou? O que ela falou? Eu tenho um grande problema, que às vezes a pessoa vem falar comigo, me perdoe, mas depois eu fico, quem que é? Eu não olhei, cara. Eu não escutei. Isso é horrível. Deus te fez com tanto carinho, cara. Nunca ninguém te copiou, você é original. Ele te fez como único. E você não dá valor aos seus sentidos. Eu estou falando de mim. Mas quantas vezes nós não prestamos atenção no que as pessoas estão falando? De repente estão clamando por algo e você, depois a gente vê isso. Precisamos acordar. Tirar os nossos sentidos do automático, começar a olhar olho no olho. É difícil olhar no olho, porque revela, cara. Não precisa nem palavras, revela. Hoje eu estava conversando com a minha querida, e ela falando algo, eu não disse uma palavra, só olhei no olho dela e falei, Deus é contigo. Acabou. Resolveu um problema de uns 15 dias aí que estava já perturbando. Acabou, é olho no olho. Precisamos ter isso. Quantas vezes você vem, beija, abraça, mas não olha no olho? Precisamos, a cada dia mais, estar focado, olhando para as pessoas. Ver, ouvir e falar. Amém? Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles lhe disseram, um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse tu, és Cristo, o Filho do Deus vivo. É Cristo,
o Filho do Deus vivo. Nós só podemos afirmar quando nós reconhecemos. Eu fiz essa introdução de ouvir, sentir e falar, porque nós, para falarmos que a gente conhece alguém, a gente precisa olhar para esse alguém. A gente precisa reconhecer a voz desse alguém. A gente precisa dialogar com esse alguém. Nós temos um Deus vivo, como é dito aqui, que Ele fala conosco. Ele escuta. Nós escutamos o que Ele fala. Nós conseguimos enxergar Ele. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar com nossos olhos muito abertos. Nada de ruído interrompendo a nossa comunicação com o Senhor. E quando ele foi perguntado para Pedro, Pedro não teve dúvida. Eu fico olhando o Pedrão assim, deve ser aqueles caras que andavam lado a lado, deixa comigo, não, fica aí, deixa que eu faço. Íntimo do Senhor. Por isso talvez o povo não soube responder. E respondeu João Batista, Elias, ou até um dos profetas. Mas há um sentido nessas coisas, porque eles responderam como João Batista também era homem de Deus. Elias também. Os profetas todos. E como nesse sentido eles podem ter assimilado? Poxa, não é o Luiz, mas é um cara que parece com o Luiz. Eu tenho dúvida se é o Luiz, mas pode ser alguém que pareça muito com o Luiz. Porque nós temos o DNA de Cristo. Nós temos, cada um de nós nascemos com o DNA de Cristo. É a mesma coisa quando há uma gestação, uma criança dentro do ventre, e a mãe fica ali, e o pai também, passando a mão, e falando do narizinho, falando da boquinha. E quando nasce, a primeira coisa que faz é pegar, olhar e começar a procurar. O narizinho é meu, a cabeça da Lala é minha, entendeu? E começa a se olhar e falar, meu, parece muito comigo, minhas filhas, tanto uma quanto a outra. E Cristo lá de cima, olhando para mim e para você hoje, assim, buscando a referência. Ele parece demais comigo, cara. Olha o coração desse cara. Olha ali como que ele anda. Olha como ele abraça as pessoas. Olha a palavra que sai da boca dele. Ele parece muito. Talvez se um dia alguém perguntasse, ei, quem é você? Falou, pode ser um dos profetas, porque parece muito. Alguma coisa ele tem de Cristo. Nós precisamos resgatar isso de dentro de nós. Voltar a parecer com Cristo. Voltar a ter as referências de Cristo em nossa vida. Mas como? Se o pecado, se a culpa vem tirando isso de nós. E nós acabamos não porque alguém te culpa, mas você que tem o Espírito Santo de Deus, quando você sabe que alguma coisa deu errado, você deita a tua cabeça travesseira, não precisa ninguém falar mais. Passou aquele tempo que ficavam apontando o dedo. Você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que ali tem alguma coisa errada. E ele começa a te lembrar. Precisamos corrigir o nosso caminho. Corrigir por onde nós andamos, o que nós falamos, o que nós estamos deixando de ouvir. Para que nós possamos, quando chegar um dia, alguém perguntar, ei, quem é ele? Nós podemos dizer, ele é filho de Deus vivo. Ele é o Senhor que me resgatou de lá, Ele me tirou lá do adultério. Ele reconstruiu minha família. É Ele ali, eu não tenho dúvida. O pecado não vai maquiá-lo mais. Eu consigo enxergar Ele de longe. Eu reconheço a voz dEle. Nós precisamos disso como igreja. Estar atentos ao movimento de Cristo. Amém, irmãos? Jesus trazia uma mensagem. Quando ele passou como homem aqui, ele, durante aqueles anos que ele exerceu seu ministério, ele tinha uma mensagem. E por onde ele andava, ele pregava aquela mensagem. Ele fazia com que muitos fossem privilegiados com milagres, sinais, maravilhas, muitas coisas. Mas a mensagem era uma só. Ele trazia a salvação, que ele derrotou Satanás, e Satanás não tinha mais poder sobre a humanidade. Por isso que ele veio aqui, passar o que passou, para tirar esse poder sobre Satanás. Só que com tudo isso,
nós ainda não reconhecíamos. Aqueles homens que foram, não foram confundidos, mas foram citados, que pareciam com ele, tinham mensagens parecidas. João Batista tinha uma mensagem de arrependimento. Ei, se arrepende, porque Jesus está voltando. Se arrepende. É a mesma mensagem do Senhor. Elias também tinha uma mensagem parecida com a do Senhor. Ouviu a voz de Elias e ele fez com que o menino voltasse a viver. Jesus cansou de fazer isso. Jesus, lembra de Talita Cumi, a filha de Jairo? Levanta, filho, levanta. Quantos de nós já passamos por isso, já vimos isso dentro da nossa casa? Ei, não morreu não, mas estava separado, estava largado. Havia destruição, pais não falavam com filhos não conversavam mais com mãe. E Jesus foi lá e colocou a ordem naquele lugar. Nós já tínhamos gastado todas as nossas fichas, tudo o que podia fazer, você já fez. E não conseguiu instaurar a ordem dentro dos nossos lares. E Ele vem e coloca a ordem quando nós permitimos. Ele vem e coloca tudo no lugar. Quando nós damos liberdade para Ele falar, Senhor, faz o que o Senhor quiser, mexe. Eu canso de falar aqui que todo sábado, quando eu era jovem, eu chegava em casa, entrava na porta, aqui não é mais meu quarto, é a sala. Eu ia para o outro lado, porque minha mãe ela tinha um costume, a sala, o quarto, virava a estante, não tinha dinheiro para trocar os móveis, trocava o ambiente. E ia mexendo, cada dia, cada semana estava num lugar. Era um costume antigo. Hoje as mulheres já não fazem isso, os móveis já são mais tudo embutido. Então fica mais difícil de você mudar o ambiente. Mas quando nós damos a permissão para o Senhor, muda o ambiente que eu estou vivendo. Eu entrego a chave da minha vida, do meu coração, cara. Agora é difícil você falar, entrega a chave, eu entrego o comando do meu filho, cara. De tudo, da minha filha, da vida deles, do futuro deles. Porque nós lutamos, pais. O nosso desejo é guardar a vida dos nossos filhos. É fazer o melhor, é colocar numa melhor faculdade, é dar o melhor. Sendo que nós não podemos. Quem pode é Ele. A melhor opção que nós temos é entregar na mão do Senhor. É entregar para que Ele faça. Nós precisamos transmitir isso para Deus. Que o Senhor venha fazer, Pai. O controle é teu. Faça da sua forma. Muitas vezes nós interrompemos os planos de Deus sobre nossos filhos. Sobre a nossa casa. Porque nós queremos fazer... o Senhor faz, mas o modelo é esse, ó. Tem que ser assim, assim, assim. Não pode ser dessa forma. O controle é da forma dele. É no plano dele, não no nosso. Eu tenho certeza que o dele é melhor do que o nosso. Nós precisamos reconhecer e declarar que Ele é Rei. Que Ele é Senhor sobre cada um de nós. O Jessé estava cantando. Exaltemos. Nós só olhamos para alguém e cantamos. Nós te exaltamos, Senhor, quando nós reconhecemos que Ele é Senhor. Sobre essa igreja, sobre essa nação, sobre o Brasil, sobre todas essas condições que estão acontecendo. Nós te exaltamos, Senhor, porque nós te reconhecemos como Senhor. Aí depois me canta, Rei da Glória. Estou falando para você que os caras olharam para porque eu estava escrevendo. Quem é Rei da Glória no meio de nós? Quem é Rei da Glória? Hoje eu ouvia falar uma reportagem de um rei. O cara falou, se houvesse um rei aqui, eu me dobraria diante dele. Nós estamos diante de um rei. Eu tenho e você tem esse privilégio. Nós estamos diante do Rei da Glória. Nós devemos sim se dobrar, nos prostrar diante dele. Porque Ele é e sempre será o Rei da Glória. Sempre nós devemos sim se exaltar a Ele. Porque Ele sim é glorioso. Ele sim tem o comando sobre todas as coisas. Ele tem a chave para fazer com que as coisas mudem
de acordo com o que não nós precisamos, mas de acordo com a vontade dele. Precisamos entregar o comando. Lá no versículo 17, quando Pedro fala, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Muitos conhecem Jesus de ouvir falar, de as pessoas pegar na mão e falar, olha, esse aqui é Jesus, da forma que a gente faz com nossos filhos pequenos. Olha, filhinho, esse aqui é assim, aqui não pode mexer. E muitos conhecem Jesus só disso, de ouvir falar. Ele é Jesus. Ele guarda a tua casa, Ele pode mudar o ambiente do teu trabalho, Ele pode fazer com que todas as situações, né, fiquem boas para você. Porque muitos de nós viemos à igreja para buscar uma boa condição de vida, né? Paz. Paz a gente não compra, a gente conquista com o Senhor. E aonde a gente vai buscar isso? Não é em banco. Aonde se empresta dinheiro não adianta, porque o dinheiro não compra o que o Senhor tem para nos dar. Nós viemos à igreja, mas temos que mudar o nosso propósito de não de vir buscar, mas sim de entregar. Entregar tudo o que nós somos e temos a Ele. Porque não é no ser, no ter, é no ser. Nós precisamos ser com Ele. Porque muitas vezes nós só queremos ter. Ficar acumulando. Acumula isso, acumula aquilo. Mas cara, você tem. É bênção de Deus ter. Mas deixa Ele fazer. Quantos de nós impedimos os planos de Deus porque nós queremos fazer? Nós queremos estar à frente, no controle. Não temos esse direito. Precisamos parar e refletir. Quem é para você o Filho do Homem? É Ele, o Senhor e Salvador? É Ele que nós estávamos aqui cantando? Que nós exaltamos a Ele? É Ele que você reconhece como Filho do Homem, Filho do Deus vivo? Tem que ser, meu irmão. Se não tiver, alguma coisa dos seus sentidos não está funcionando. Precisamos pedir para o Senhor a restaurar o princípio aqui, ó, a máquina. Porque se não reconhecemos Ele como nosso Senhor, como Filho do Deus vivo, alguma coisa está de errado. Muitos ainda não o conhecem, porque estão de olhos fechados. Onde eu trabalho é um lugar onde há muito barulho. Nós usamos aquele abafador, protetor auricular de espuma e o de concha. Então as pessoas vêm falar assim, você não escuta, porque é dois, um em cima do outro. E muitos de nós estamos aqui, dessa mesma forma, sem escutar. Só se vê o movimento e não sabe a direção que vai tomar. Aquilo é terrível. Eu não vejo a hora de sair daquele ambiente de barulho, eu já tiro um, tiro o outro, porque eu não aguento. E nós não podemos, só que a gente não aguenta lá. E nós acabamos trazendo isso para dentro do nosso dia a dia, para dentro da igreja, para dentro da nossa casa. A gente não sabe mais as necessidades que há no nosso lar. Nós sabemos das nossas, não do lar. Talvez eu e você, marido, esposa, há quanto tempo você não perguntou para o seu marido, para sua esposa, qual é a sua necessidade? É essa, vamos resolver. Qual é a prioridade, filho? Qual é o projeto que Deus tem colocado no teu coração? Talvez você traçou tantos planos, tantos projetos, que você está se afastando, sem perceber, desse Filho do Deus vivo. Porque você não deixa Ele agir da forma que Ele quer. O trabalho, na escola, em casa, estamos refletindo a Jesus? Qual é o testemunho que nós estamos dando? Somente na igreja? É somente na igreja que nós estamos dando testemunho de filhos? Do portão ali para fora, da segunda-feira, o negócio muda? Não pode mudar. Devemos continuar sendo essas pessoas que abraçam, que beijam, que dão uma palavra, que tenha sempre uma palavra viva. Ei,
Deus é contigo. O mais simples que for, eu tenho certeza que vai fazer transformação aí fora. O povo está sedento, está carente de ouvir da palavra de Jesus. Você quer um exemplo? Tem um jovem aprendiz trabalhando lá no meu setor. Ele está numa mesa do lado da minha, assim. E conversando com ele já tem 2 meses. Aí entrou um senhor que estava afastado há 4 anos. Problema de cirurgia, o INSS mandou voltar. E esse camarada é cristão. E a gente conversando, pai, não sei o quê. Eu saí, voltei da sala umas 3 vezes. Ele falou para mim, sabe de uma coisa? O João não conhece a Jesus. Na hora caiu minha cara. Como? Ele nunca ouviu. Ele falou que nunca leu uma Bíblia. Ele não sabe o que é Bíblia. O homem, ele já fez, acho que FATEC, não sei o que lá, é estudado esse rapaz. Só que ele nunca tinha ouvido falar. Ele só ouviu falar de Jesus, conforme eu estou te falando, de ouvir falar. E eu, santão, bonitão, que estava lá do lado dele há 2 meses, não falei para ele. Não falei, perdi a oportunidade. Deus precisou enviar um lá e falei, vou falar de Jesus para você. No outro dia eu levei uma Bíblia para ele. Eu tinha lá no armário, falei, toma um presente para você. E o cara está lendo lá, amém. Deus vai fazer a obra sobre a vida dele. Mas às vezes a gente pensa que essas pessoas que não conhecem a Jesus, nós estamos esperando ele voltar, não estamos? Ele falou que ele vai voltar quando todos o conhecerem. E a gente fica imaginando lá na China, na Coreia, enviar missionário, nada, cara, é do nosso lado, tá as pessoas que não conhecem. E nós aí, ó, de olho fechado, ouvido tapado e boca amarrada. Não é possível. Quando que nós vamos despertar para começar a anunciar e reconhecer lá dentro do nosso trabalho, no meio daquele agito, daquele barulho, daquela cara feia, parar e falar, olha lá, ó, esse é meu Senhor e Salvador, esse é o Deus, Filho do Deus vivo, a quem eu sigo, a quem eu sirvo. É esse que vai fazer a obra está fazendo sobre a minha vida e a sua. É isso que nós precisamos manifestar. Mas não, as coisas vêm nos apertando e a gente vai cedendo, quando eu penso que não, a gente está encolhido. Precisamos sim manifestar. Jeremias também, falaram que poderia ser Jeremias. Jeremias 9:1 fala que ele chorou a morte do filho do povo. Jesus também chorou. Olha as coincidências que há entre esses homens que foram citados e a Jesus. E quais são as coincidências que existem hoje em mim e em você, que pessoas possam olhar e falar, é filho do homem também. Ei, ele tem o DNA de Cristo. Irmãos, quando eu comecei isso e escrever isso e foi apertando meu coração, eu falei, Senhor, há em mim alguma referência de Ti, Senhor, que eu possa manifestar, falar de Ti, porque para falarmos nós temos que ter propriedade, conhecer, ter intimidade. Não adianta eu falar, conheço fulano lá, mas se me perguntar uma outra pergunta, eu já não sei mais responder. Nós precisamos ter intimidade com Cristo, buscar essa intimidade a todo instante, rompendo os nossos limites, quebrando as barreiras. Não podemos permitir ficar ouvindo falar de Jesus, só de conhecê-lo, só de ouvir falar. O que nos tem impedido de parecer com Jesus? A falta de intimidade. Busque, se entregue. O pecado não impede de você ter uma intimidade com Cristo, de você conhecê-lo de verdade. Eu citei aqui no começo daquela mulher adúltera. Ela ouviu falar de Jesus. E quando Jesus estava andando ali, trouxeram ela até ele, os fariseus, né? Sempre. Aí, ó, o que o senhor acha que nós devemos fazer? O que foi pega agora em flagrante, em adultério? O que o senhor acha que nós devemos fazer? Na lei de Moisés, a gente já apedreja. O que o senhor acha? E ele agachado, escrevendo no chão, e falou o que todos nós gostamos de ouvir, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando ele levantou, já não havia mais nenhum. Todos vocês já ouviram isso
centenas de vezes. E naquele momento, ele falou para ela que ela era salva, que ela estava liberta. Cadê os que te condenam? Ah, já não tem mais nenhum, então está salvo. Não deu nem tempo dela se arrepender, porque ela o conheceu de verdade. E quando nós reconhecemos que é Ele, isso acontece. Nós temos um arrependimento, acabou, essa vida não nos aflige mais, nós estamos libertos. Quantas pessoas você conhece que foram libertas da droga? Eu moro num lugar onde é caminho para a biqueira. E eu tenho parado, eu tenho conversado com as pessoas lá, e eles não têm força. Falar de clínica, os caras não querem saber. Eles querem um prato de comida para aquele momento, depois, né, tem um lá que eu estou acompanhando ele, tem meses lá. Magrinho. Mas ele não consegue sair. Falo de Jesus, ele conhece de ouvir falar, mas ele não quer se aproximar. Ele falou, respeita o meu tempo. Eu falei, cara, esse tempo vai te consumir. Você está sumindo a cada dia. Você precisa despertar, porque Jesus, ele quer algo com você. Ele falou, por enquanto eu não consigo, mas eu vou conseguir. Estou respeitando o tempo do Senhor. Eu sei que o Senhor vai pôr a mão sobre aquela vida. Mas quantos de vocês conhecem ou têm dentro de casa um problema com vício? Do alcoolismo, da droga, qualquer vício químico. Você sabe que onde tem isso há destruição. Gera uma ferida, gera algo que nós não conseguimos controlar. Precisamos despertar, porque só Ele tem o poder da cura. Ele pode e faz todas essas coisas. Não podemos continuar da forma que tanto fez como tanto faz. Servimos a um Deus poderoso. Servimos a um Deus que é misericordioso. Ele olha para o meu pecado, Ele olha para o seu pecado e falei, se arrepende, está tudo certo. Não pecas mais. Não vai ter mais ninguém apontando o dedo para você. Precisamos parar com esse negócio de o pecado me paralisou. Por que você não está vindo mais para a igreja, irmão? Ah, eu caí, cara. Caí, tive um problema. Ah, levanta, cara. Ali é lugar disso, é de você se levantar. Imagina se que é um corrimão, ou então que é um hospital. Pense o que você quiser, mas ali é um lugar para você se levantar. E alcançar outros lugares. Alcançar lugares onde a nossa mão não alcança. Precisamos estar dispersos para isso. Não ficar paralisado por causa de um pecado. Pecou, se arrepende, não peques mais. É isso que precisamos ter e fazer. Para terminar aqui em Efésios 4, 22. Fala assim, ó. As boas novas é quando Deus redime uma pessoa e Ele restaura a imagem original de Deus. Quando o novo homem, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. É isso que nós precisamos. Eu vejo aqui muitos homens, como eu, que nós passamos por isso. Nós nascemos de novo. E Deus a cada dia Ele está fazendo. Nós temos criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é a nossa parte. Andar num caminho reto, verdadeiro. Sabemos que tem luta, sabemos que tem aflição, sabemos que a tentação vem. Hoje eu falava de um assunto com a Janaína e nós passando por... E o diabo parece que sabe, o bicho é cruel. Que você está apertado numa situação e ele fica te cutucando ali, ó. Ele fica te cutucando naquela situação. Ele fala, ele vai abrir. Jesus estava num jejum de 40 dias, lembra? O que ele ofereceu para Jesus? Pão. Pô, mano. O cara falou, Jesus, você vai oferecer pão? Mas logo para ele, aí você se quebrou. Nós precisamos estar dispersos. Precisamos voltar à essência da nova criatura, verdadeira e santa que nós somos. Mas como? Querendo, olhando, focando nele. Há tempos aqui nessa igreja é pregado foco, direção, toma um rumo. Ei, você não está sozinho, Ele é comigo, é contigo.
Quantas famílias têm sido restauradas? Quantas famílias não têm sido porque nós não estamos permitindo? Precisamos permitir, precisamos querer viver algo de Deus. Aqueles homens, como Pedro, que foi, né? Pedro, ele falou para Pedro, olha, sobre ti, né, Pedro? Edificarei a minha igreja, mas que o meu nome seja glorificado. E ali foi. E quantos de nós, porque nós somos a igreja, aonde nós estamos, olha quantas igrejas há aqui. Aonde nós estivermos, o nome dele seja glorificado. Em quantos casamentos que passam por esse bem casado, que é um simples curso, que a gente vive isso todo dia, mas é legal, é bom passar, o nome dele é glorificado. Em quantos alunos, você jovem, aonde você está, o nome dele é glorificado. Nós só precisamos permitir. E isso aconteça quando nós sabemos com quem nós estamos apresentando. Quando alguém pergunta, ei, quem é o teu Senhor e Salvador? E você fala, é aquele, ó, sabe, que me resgatou, que me curou, que me livrou, que me libertou. Quantas vezes ele fez isso? Ele faz algo que nós não conhecemos, que o nosso alcance não chega até lá, mas ele faz. Coisas que nós já entregamos, que é impossível para nós, ele faz. Ei, ele restaurou a vida de Jairo, colocando a sua filha viva novamente. Eu nem gosto de pensar nisso, mas Jesus fez. Quantos de nós já passamos por isso e não reconhecemos que é ele que faz? Quantos de nós nos apoiamos na medicina e nos limitamos até isso? Ei, quero dizer algo para você. Essa semana o Senhor vai fazer algo que você não acredita mais. Você tome posse, porque a enfermidade do mundo está cada vez crescendo mais. Mas nós sempre nos limitamos. Já comprei isso, já fiz aquilo, já fui não sei aonde. Ei, talvez você ainda não fez um maior, que é dobrar o seu joelho e clamar a Ele e entregar a Ele. Porque Ele tudo fará. Só basta nós entregarmos. Amém? Fique de pé para nós orarmos. Fecha teu olho, por favor. Lá de cima Ele está te olhando agora. Ele está procurando em você algo que pareça muito com Ele. A palavra fala que nós somos a semelhança dEle. Todos nós parecemos com Ele. Somos a cópia original. Não há nada que o inimigo tocou, porque nós somos original. Quantos de nós aqui, quantas identidades há aqui nesse lugar? Cada um diferente, mas nós somos todos filhos. O que está nos impedindo de mostrar, de proclamar, de saber quem é o Filho do Deus vivo? É o pecado. Ele fala, se arrependa. Se arrependa que você vai voltar a me enxergar. Se arrependa que você vai voltar a me escutar. Ei, volte a falar com o Senhor. O que é que está te afligindo essa semana? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Ele. Ele não te pede mais nada. Somente fecha a porta e que Ele vai falar com você. Fica de boquinha fechada. Você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Mas para isso você precisa dar a liberdade, o acesso para Ele, a chave. Senhor, tudo é Teu, Senhor. O controle da vida. Nós entregamos a Ti, Senhor, o controle dessa igreja, Pai. Tu tem feito coisas que nós duvidamos, ó Pai. Por tempo, Senhor, tentamos e não fizemos. E Tu tem feito, Senhor. Tu tem se mostrado, Senhor, o Senhor dessa igreja, Pai. Senhor, que aonde nós estivermos, nós possamos ser a Sua igreja. Que o Seu nome seja proclamado, glorificado, Senhor. Ó Espírito Santo, continua, Senhor, nos auxiliando. Sabemos que Tu és Deus.
O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça um recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor, oramos, Senhor, pedindo que o Senhor reative, Senhor, os nossos sentidos, ó Pai. Nós precisamos voltar a Te enxergar, Senhor. Nós precisamos voltar a Te ouvir, ó Pai. O que nos impede, Senhor, de falar contigo, Papai? Ó amado Espírito Santo, Senhor. Senhor, que nós possamos sentir o Seu aroma, Pai. Aonde nós estivermos, ó Pai, nós podemos inalar, ó Senhor, a Tua paz, o Teu amor, ó Senhor, a Tua justiça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, restabeleça em nós, Senhor, os sentidos novamente, Senhor. Nós queremos voltar, ó Senhor, da forma que nós viemos ao mundo, Senhor, ouvindo, enxergando, Senhor, sentindo, ó Pai, a Tua presença, Senhor. Não precisamos estar somente dentro de uma igreja, Senhor, mas aonde nós estivermos, ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, usa-nos, ó Pai, como igreja, Senhor, para ser, ó Pai, essas pessoas a alcançar aqueles que não Te ouviram, que não Te conhecem, Senhor. Precisamos apresentar a esse Deus vivo, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém.